Bom, agora então vamos resolver o exercício número 2. Um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 45 km por hora e desce a ladeira com uma velocidade constante de 60 km por hora. Calcule a velocidade escalar média da viagem de ida e de volta, sabendo que cada trecho é de 20 km. Então, vamos lá, pessoal. Esse exercício aí é bastante parecido, né, com esse que a gente acabou de resolver, com o exercício número 1. Então, vamos agora resolver o exercício 2. A primeira coisa aí, vamos tirar as informações que o exercício nos fornece. Vejam que, de novo, a gente tem 2 percursos, então vamos separar as informações de cada percurso. No percurso da subida, a velocidade é mantida constante, 45 km por hora. E depois, o percurso da descida, a velocidade se mantém constante, 60 km por hora. Em cada trajeto, o ΔX, ou seja, o deslocamento vai ser de 20 km. Então, novamente, o que a gente vai ter que calcular é a velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? Eu tenho que fazer a distância total percorrida, né? Lembrando que essa é a velocidade escalar média. Então, nesse caso, vejam que o movimento não é só numa direção, né? Ele sobe e depois desce a ladeira. Mas como a gente quer calcular a velocidade escalar média, significa que a gente vai avaliar tanto a subida como a descida. Então, a distância total percorrida, a gente já sabe que é 20 mais 20, ou seja, 40 quilômetros. Mas eu preciso saber qual é o tempo que demora para fazer esse percurso aí de 40 quilômetros, né? 20 de subida e 20 de descida. Então, primeiro vamos analisar aí o percurso de subida. Na subida, vamos calcular que a velocidade é a distância por tempo. Então, a velocidade é de 45 km por hora, a distância 20 km, e o que a gente quer encontrar é ΔT. De novo, ΔT passa multiplicando, 45 vai passar dividindo, então a gente vai ter 20 divididos por 45. Aí, calculando, 20 dividido por 45, 0,44 é o tempo em horas, porque a gente está trabalhando aqui com quilômetro por hora e quilômetro. Nesse caso, precisa fazer a conversão. Se você fizer a conversão aqui para metros por segundo e a distância para metro, o resultado que você vai ter aqui vai ser em segundos, né, de tempo. Não tem problema. Daí, quando você calcula a velocidade média, você vai ter a velocidade média em metros por segundo. Agora, a da descida, o percurso de descida, vamos ter também velocidade e distância por tempo. A velocidade agora é 60 km por hora, distância 20, e a gente vai encontrar o tempo. Então, ΔT passa multiplicando, 60 passa dividindo, vai ficar 20 dividido por 60. Podemos cortar aí os zeros e vamos ter 2 dividido por 6, né, ou 1/3, que é 0,33 horas. Então, se esse aqui foi o tempo de subida e esse aqui é o tempo de descida, o tempo total vai ser a soma dos dois tempos, que vai dar, então, 0,44 mais 0,33, a gente vai ter aí 0,77 horas. Agora, a gente já pode calcular a velocidade média, né? Lembrando que aqui, ó, a gente tinha já escrito isso. Posso vir aqui e escrever, então, que a velocidade média vai ser 40 quilômetros dividido por 0,77, que foi o que a gente encontrou aí de tempo total. E aí, 40 dividido por 0,77, a gente vai ter aí 51,95 quilômetros por hora. Resposta aí da questão 2. Lembrando aí, qualquer dúvida, entra lá no sistema, entra lá no nosso chat e tira a sua dúvida, ok? Vamos agora para o exercício 3. Dá o zoom aí. Um jogador de beisebol consegue lançar a bola com uma velocidade horizontal de 160 km por hora,
que foi medida por um radar portátil. Em quanto tempo a bola atingirá o alvo, que está situado a 18,4 metros? Então, vamos voltar aqui para o suporte, a câmera. Vamos aí resolver questão 3. Primeira coisa, vamos tirar as informações. Então, a gente tem aí que a velocidade é de... Calma, que a câmera vai parar, pronto. A velocidade é de 160 km por hora. E a gente tem aí que calcular qual é o tempo. Então, o tempo a gente não sabe. Que vai atingir um alvo que está situado a uma distância. Lembrando que distância a gente trabalha como ΔX de 18,4 metros. Então, vejam que a gente tem aqui informação de velocidade, de tempo e de distância. Só que a gente poderia pensar da seguinte maneira: como que essas grandezas estão relacionadas? Eu sei que velocidade é distância por tempo, concordam? Então, nesse caso, eu só vou ter que avaliar o seguinte: essas unidades aqui, a gente pode simplesmente fazer a substituição na fórmula? Não, porque a gente está trabalhando aqui com uma unidade de quilômetro por hora e aqui eu tenho uma unidade de metro. Então, a gente tem que deixar isso daí em unidades de modo que a gente consiga fazer o cálculo. Então, o que a gente pode fazer? Ou a gente pode transformar 18,4 metros para quilômetros, e aí, se a gente fizer esse procedimento para passar para quilômetros, o que a gente tem que fazer é dividir por 1000, né? Lembra da nossa discussão sobre isso? Aqui a gente tem o prefixo quilo, que é o K, representado pela letra K, e aí significa que a gente tem 1000 metros. Então, para passar de metro para quilômetro, a gente divide por 1000. Então, aí a gente vai ter 0,0184 quilômetros, né? Lembrando que a vírgula aqui andou 1, 2, 3 casas, aí a gente tem a distância em quilômetros. E aí a gente pode calcular, então, qual que é o tempo necessário. Agora, a velocidade, então, usando a nossa equação ali, né? Distância por tempo, a velocidade é de 160 km por hora, a distância de 0,0184 quilômetros. E o tempo a gente não sabe, então o tempo vai passar para lá multiplicando, 160 vai passar para cá dividindo, então a gente vai ter 0,0184 dividido por 160. Então o nosso tempo vai ser de, vamos lá, 1,15 vezes 10 na menos 4. Então, observem que aqui, ó, a calculadora, ela tá dando uma potência de 10 negativa, né? Significa que a gente tá trabalhando aí com um número pequeno, vezes 10 na menos 4. Como a gente transformou para quilômetro, então quer dizer que a nossa unidade aí vai ser de hora, né? Que a gente tá trabalhando com o tempo. Se a gente quiser fazer a conversão para segundo, aí pode fazer aí a regrinha de 3, né? Lembrando que 1 hora são 3.600 segundos. Como a gente tem aqui 1,15 vezes 10 na menos 4 de horas, a gente consegue ter x segundos. Então, o que a gente faz é pegar 1 vezes x é x, e eu tenho aqui que multiplicar o número de 1,15 vezes 10 na menos 4 por 3.600. Então, a gente vai ter aí 0,41 segundos. Tá? Então, para passar aí de uma velocidade ou atingir, né, uma velocidade de 160 km por hora, o tempo necessário é de 0,41 segundos, ou seja, menos que 1 segundo. Vamos agora para a questão número 4. A questão número 4 ela é uma questão que temos aí um gráfico. E aí a pergunta é: que distância percorre em 16 segundos um corredor cujo gráfico de velocidade em função do tempo é dado aí embaixo, né? Então, vocês têm a lista aí, vai ficar mais fácil vocês acompanhar pela lista de vocês, né? Do que aqui pelo próprio vídeo, que acaba ficando com um pouco desfocado.
Mas é muito importante que a gente observe o seguinte, a gente tem aí um gráfico de velocidade por tempo, né? Observe que aqui no eixo vertical é velocidade, que está em metros por segundo, e no eixo horizontal a gente tem tempo, que está em segundo. Quando a gente vai calcular a distância percorrida, a gente tem duas formas. Uma forma é a forma usando as equações, então aí a gente vai ter que avaliar se é MRU ou MRUV. Então, percebam aqui, ó, que de 0 até 2 segundos a gente tem a velocidade variando. Então, a gente tem que tipo de movimento? Isso, MRUV, a velocidade varia. Agora, de 2 até 10, a gente tem um MRU, a velocidade se mantém constante. Depois, novamente, aqui um MRUV e aqui um MRU. Então, para cada uma das situações, a gente usaria as equações, né, ou do MRU ou do MRUV, e poderia encontrar. Porém, a gente tem aí uma outra forma, que é uma forma gráfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, se a gente calcular a área embaixo da curva, a gente vai calcular a distância. Então, vamos usar esse método aí, que é bastante prático. Então, eu vou fazer a representação aqui do nosso gráfico para a gente entender o que nós vamos fazer. Então, um minutinho. A gente tem o gráfico assim. Então, aqui é a velocidade que está em metros por segundo. Aqui a gente tem tempo que está em segundo. Vou aumentar um pouquinho aqui o eixo. Aqui eu tenho 2. Aqui a gente tem 10. Aqui 12. E aqui 16. Qualquer dúvida, acompanha aí pela sua lista, ok? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no eixo vertical eu tenho 4 e aqui eu tenho 8. Então, sempre que eu quiser saber distância percorrida, eu posso fazer análise do gráfico. Como? Calculando a área sob a curva. O que é sob? Embaixo. Então, toda essa área aqui, ó, embaixo da curva, vai ser a distância percorrida. Como a gente não sabe calcular a área dessa figura geométrica aqui, que na verdade é uma figura geométrica bastante estranha, o que a gente faz é dividir ela em figuras geométricas que a gente conhece, como, por exemplo, triângulos e retângulos. Então, eu posso dividir ela aqui, ó, em 4. Essa primeira aqui é um triângulo, a segunda um retângulo, terceira um outro triângulo e essa aqui um retângulo. E aí, a gente vai calcular a área de cada uma dessas figuras geométricas. Vamos começar com a primeira. A primeira é um triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Preciso saber como é que calcula a área de um triângulo? Com certeza, é bem importante que você lembre dessa equação, né? Lembre que um triângulo retângulo como esse, na verdade, ele é obtido a partir de um retângulo. Então, você tem um retângulo, corta na metade e você tem um triângulo. Então, a área de um retângulo é um lado vezes o outro, só que como a gente está trabalhando com um triângulo, a gente divide por 2. Como é que a gente vai fazer o cálculo, então? A base desse triângulo é a distância aqui embaixo. Então, a nossa distância aqui embaixo é do 0 até o 2, então a base mede 2. A altura é daqui até o 8, então a gente tem aí uma altura de 8 e vamos dividir por 2. Tenho 2 multiplicando, 2 dividindo, podemos cortar, então significa que aqui a gente já tem 8 metros de distância. Agora, a gente vai calcular da área 2. A área 2 é um retângulo, e aí a gente calcula a área de um retângulo como sendo um lado vezes o outro. Vou colocar aqui, ó, base vezes altura também. A base, percebam que vai do 2 até o 10. Então, quer dizer que essa distância aqui vai ser 8. A altura dele também vai do 0 até o 8, então também é 8. Então, 8 vezes 8, 64 metros. Facinho, né? 3, esse triângulozinho aqui pequenininho, a área de triângulo, base vezes altura sobre 2. A base dele, ó, só vai do 10 até o 12, então a base é 2. A altura dele vai do 4 até o 8,
Então, quer dizer que a altura vai ser 4. Dividimos por 2, podemos cortar o 2 com 2, aqui eu vou ter também 4 metros. Na área 4, é um retângulo, então a área de retângulo é base vezes altura. Nesse caso, nosso triângulo vai do 10 até o 16, então ela tem 6. A altura vai do 0 até o 4. Então, vai ser 6 vezes 4, 28. E agora, o que a gente tem que somar? Somar todas as áreas. Então, a área total vai ser igual à nossa distância. O quanto que foi percorrido nesses 16 segundos. E aí, a gente já percebe que aqui eu vou ter 8. Vamos usar aí a calculadora para acelerar o nosso processo. 4, 24. Então, eu vou ter aí 100 metros percorridos. Ok? Se o problema tivesse perguntando qual a distância percorrida até 10 segundos, você só calcularia qual é a área até 10 segundos. Ou qual é a distância percorrida de 2 até 12. Então, aí você só calcularia a área considerando esse tempo que está sendo solicitado aí. Ok?